E aí, meu querido aluno de Direito, vamos lá para o artigo número 3. Eu sou o professor Edson Mariano, professor de Direito Civil e Processo Civil. Estamos estudando aí os principais artigos do Processo Civil e nós já falamos do primeiro e do segundo. Vamos para o artigo 3º desta lei processualista, beleza? Vamos lá então, pega a sua lei seca, na lei número 13.105, que é o novo CPC de 2015, é o que você usa como civilista e processualista em nossos dias na prática jurídica. O artigo número 3 do novo CPC nos traz a seguinte informação para a abrangência, para o nosso conhecimento, diz o seguinte: não se excluirá, então não vai tirar, não se excluirá da apreciação jurisdicional. Então, jurisdicional vem de jurisdição, dizer o direito. Então, a jurisdição, a legislação, os magistrados, o poder da investidura, o juiz como representante do Estado. Então, não se excluirá da apreciação jurisdicional o que, professor Edson? Ameaça ou lesão a direito. Quando nós falamos aqui no âmbito de ameaça, nós já precisamos ficar atentos, porque ameaça é algo sério, já algo voltado, tipificado dentro do nosso Código Penal, no artigo 147 do mesmo, na sua parte geral. Então, ameaça, o que é uma ameaça? É intimidar alguém, anunciar a provocação de um mal injusto e grave por palavras, escritos ou gestos ou qualquer outro meio simbólico. Está ameaçando alguém de várias formas. Esse tipo de ameaça trata-se de quê? De um crime imputado no artigo 147 do Código Penal. É um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. A ação penal, nesse caso, é uma ação pública condicionada à representação. Então, não é incondicionada, aonde o Estado pode, então, demandar, independente de qualquer pessoa. Ela é condicionada a você, então, informar em juízo competente criminal a ameaça que você está sofrendo, que já está dentro do nosso ordenamento jurídico, na lei ordinária, no Código Penal, no artigo 147. E aqui está dizendo no artigo 3, não se excluirá da apreciação. Então, os órgãos jurisdicional apreciará sim o que? A ameaça, desde que você se manifeste, desde que você exerça sua prerrogativa, o seu direito legal de buscar então a reparação, a correção, o impedimento, a continuidade dessa ação criminosa, como nós aqui falamos, que está então no Código Penal, artigo 147. Então, não se excluirá a ameaça ou lesão a direito. Então, uma ameaça a direito ou lesão a direito. Então, a respeito de lesão, nós sabemos que lesão é sinônimo de dano, que é sinônimo de prejuízo. Então, se você teve uma lesão a um direito, ou um dano sofrido a um direito, ou um prejuízo que lhe causar a respeito do direito, a jurisdição não deixará de que ela não excluirá a sua apreciação jurisdicional. E a respeito de lesão está muito relacionada, por exemplo, no direito civil, nos contratos particulares. Atualmente, a lesão se justifica como quê? Como forma de proteção ao contratante que encontra-se em estado de inferioridade. Dentro do negócio jurídico, nós temos os vícios de consentimento, e lá está também a respeito do que? A respeito da lesão. A lesão é algo que precisa ser realmente olhado com olhos sérios, fitos, porque traz muito prejuízos àquele que realmente está de boa fé, sendo enganado, lesionado por terceiro de má fé. Pois bem, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Aqui está muito claro, esse artigo ele está realmente entrelaçado com o artigo 1º, que nos mostra a relação dentro da hierarquia
do triângulo, né, das leis, que a Constituição, ela preza pela dignidade da pessoa humana, pelos direitos do cidadão. Esse artigo número 3 do novo CPC, além de ter esse caput que nos fala a respeito dos cuidados que a lei impõe e protege o cidadão a respeito de ameaça, a respeito de lesão aos direitos, esse artigo 3 ele nos traz 3 parágrafos. O primeiro, ele trata o seguinte: é permitida a arbitragem na forma da lei. A arbitragem, quando você pega a sua lei seca, ela vai fazer menção da lei 9.307 de 96. Então, eu sugiro que você abra no seu Vademecum e dentro desta lei vai falar tudo a respeito de câmara arbitral, de pessoas escolhidas entre as partes, quando naquele contrato feito entre elas surgir algum litígio, ele não entrar no processo, na fase de conhecimento, numa demanda judicial. Não, ele será então administrado por uma câmara arbitral, e aquilo que for decidido para solucionar aquele conflito nessa câmara arbitral por peritos especializados, em comum acordo escolhidos pelas partes, valerá como sentença arbitral. E essa sentença, ela será e é considerada pela lei como título executivo extrajudicial, que dependendo da situação, você pode utilizá-lo para que você possa então juntar no processo para dar continuidade na fase de execução ou pedido de cumprimento de sentença. É muito importante esse assunto. Eu aconselho que você então abra o seu Vademecum ou busque doutrinas que trate a respeito dos procedimentos de arbitragem e das câmaras arbitral. São pessoas jurídicas de direito privado, câmaras arbitral. O parágrafo 2º nos fala o seguinte: o Estado que tem a jurisdição promoverá sempre que é possível a solução consensual dos conflitos. A ideia do Estado é sanar, é acabar com os litígios, com as brigas, com os conflitos. Quando você, de repente, se depara diante de uma audiência de conciliação e tem um conciliador ou tem um mediador, qual é o propósito? Para que aquilo se extinga, que acabe, que chegue num acordo e que o mesmo seja homologado por sentença pelo juiz. O acordo é muito importante. Tem aquela máxima: é melhor um bom acordo do que uma longa demanda. Pense nisso quando você conversar com o seu cliente a respeito de qualquer assunto que será deliberado em audiência de conciliação ou instrução em julgamento. É melhor um bom acordo do que um longo processo, caminhando aí, pelas vias recursais de segunda instância. Então, o parágrafo 2º nos mostra que o primeiro objetivo do juiz investido, o primeiro objetivo do Estado, da jurisdição, é o que? Promover, sempre que possível, quando não é, dar-se-á então sequência ao processo. Numa audiência, o primeiro objetivo tentado pelo juiz é a proposta de conciliação. Não sendo possível, o segundo objetivo é entrar na instrução para a colheita de prova oral das partes, das testemunhas, dos peritos, do promotor público e etc. Então, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Maravilha! O parágrafo 3 nos traz uma novidade: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. Então nós temos 2 métodos, a conciliação e a mediação. Deverão ser estimulados por juízes, por advogados, por defensores públicos e membros do MP, do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, mesmo ou na fase de conhecimento, ou na fase de cumprimento da sentença, ou execução, na ação de execução, sempre é possível a negociação em prol de um acordo. Sempre. Isso deve ser incentivado por quem? Pelos juízes, pelos advogados das partes,
pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público. E no parágrafo 3, nós temos também o Sejusc, parágrafo 2, o Sejusc, que é o Centro Judicial de Solução de Conflitos. É um tipo de um departamento nos fóruns que não é a demanda judicial, mas é algo que antecede a demanda judicial. Não existe citação, seria então um comunicado, uma notificação. Você tem um problema, você não entra com advogado e não com demanda judicial propriamente dita, você simplesmente busca o Sejusc, o Centro de Solução Judicial de Conflitos. Eles vão então abrir um processo com o mesmo número, como se fosse judicial, mas que ainda não é uma fase pré-processual, aonde a parte, a outra, ela é convocada para que possa então participar daquela reunião e ali com o conciliador ou mediador tentar resolver. Uma vez resolvido, vai para fins de que? Homologação pelo juiz. Nós aprendemos então no artigo 3º do CPC de 2015, Lei 13.105, a importância da arbitragem, que substitui a fase de conhecimento e que vale como título extrajudicial em caso de descumprimento para dar prosseguimento em ação de execução ou cumprimento de sentença, e que é reconhecido a sentença arbitral. Sugerimos então que você possa, dentro da sua lei seca, buscar então a lei 9307 de 96, que vai tratar a esse respeito. Falamos então que o Estado tem o dever de promover e buscar os meios para a conciliação. Falamos que essa conciliação, ela tem que estar na mente e no profissionalismo de todos os envolvidos, como juiz, advogados, as próprias partes, Defensoria Pública, que se estiver presente, a Promotoria Pública também, sempre juntos, buscando a solução daquele conflito da melhor forma possível, qual seja a conciliação. Então, nós aqui paramos nesse artigo número 3, que nos traz grandes informações para o nosso conhecimento, aluno de direito, na prática jurídica do dia a dia. Inscreva-se neste canal, dê aquele joinha, toque no sininho para receber novos estudos e a sequência dos principais artigos do novo CPC. Tenha uma boa tarde.